Olá, amigos! Como é que vocês estão? Tudo ok? Tudo bem? Vamos para mais um Jornal do Masa. Parece que voltamos a conseguir uma certa periodicidade. Nós que durante a feitura do top 10, do término do top 10, nós demos uma descansada, né? Mas já fizemos 235 programas este ano. Por isso julgamos que dava para dar uma descansada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a pauta da vez. Nós que estamos aqui com a manchete da Folha de São Paulo, deste dia 3 de outubro de 2019, a edição é 33.055, sobre a reforma da Previdência, praticamente aprovada no Senado, muito embora tenhamos algumas discussões. E por isso mesmo o governo tenta conter crise para garantir a Previdência. Senado aprova, em primeiro turno, versão desidratada da proposta de Paulo Guedes. Então, embora compreendendo que haja necessidade de uma reforma agrária, de uma reforma da Previdência, em razão do aumento da esperança de vida da população brasileira, o Senado está com o pé atrás com as possibilidades e com as conveniências e a conversa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que parece que está em profundo descrédito. Na tentativa de blindar a reforma da Previdência e aprová-la sem novas derrotas até meados deste mês, o governo tenta contornar as insatisfações dos senadores. Segundo o governo, os senadores estão muito insatisfeitos porque o governo federal está agradando apenas a Câmara dos Deputados e menosprezando o Senado, entendendo ele como um órgão menos importante. Com uma semana de atraso, o plenário da Casa concluiu ontem a votação da proposta em primeiro turno. O resultado foi uma versão desidratada, o que incomodou a equipe econômica, mostrando então que o Senado não está de acordo com as propostas, com a análise, com a perspectiva e, sobretudo, com o cálculo, mostrando que o Senado não acredita em Paulo Guedes. Integrantes da gestão do presidente Jair Bolsonaro do PSL reconhecem que ajustes na articulação política são inevitáveis para o sucesso da próxima etapa, esperando para ocorrer até o dia 15 de outubro. Quer dizer, trocando em miúdos, se o governo não abrir as pernas para as reivindicações dos senadores, eles não vão aprovar a reforma da Previdência conforme proposta e talvez até possam ter uma queda de braços com o governo e talvez nem aprová-la. O governo deve intensificar o mapeamento de pendências e demandas. Senadores reclamam que o Planalto tem priorizado a Câmara nas negociações. Então, pelo jeito também, que analisa a manchete da Folha, há um toma lá da cá e que a aprovação só se dará mediante ao fisiologismo, não porque eles estão pensando na população brasileira, mas porque eles querem troca de favores e benefícios. O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, foi escalado para o levantamento dos pedidos. É realmente um governo vergonhoso nosso. Ele admite ao fisiologismo, o esquema para governar o Brasil, que é baseado nos interesses, muito menos nos interesses da população, mas nos interesses particulares. Para compensar as perdas com o texto aprovado, o ministro Paulo Guedes da Economia decidiu rever o Pacto Federativo, uma demanda dos parlamentares. Então, Paulo Guedes quer manipular de todas as maneiras, ele que está em franco descrédito, tanto no mercado
quanto no governo, ele quer manipular de todas as maneiras para supostamente economizar aquele valor que ele disse, que é impossível, que é utópico e que ele só está agradando, evidentemente, a previdência privada. Como fica o cálculo da aposentadoria? Os homens precisam contribuir por 40 anos para que o benefício seja integral. Isso, evidentemente, se você começar a trabalhar hoje. As mulheres têm de contribuir por 35 anos para obter integralidade. Obviamente, na mesma condição, se você começar a contribuir hoje. O trabalhador que cumprir apenas o tempo mínimo de contribuição se aposenta com 60% do benefício. Então, nós vamos dar uma olhada nessa reportagem completa aqui no caderno Mercado, a página A21 desta edição do dia 3 de outubro. Confira os principais pontos da reforma da Previdência aprovada em primeiro turno pelo Senado. Então vamos fazer um mapeamento, vamos conversar, vamos analisar. Regras de aposentadoria. Quais as novas regras para a idade e tempo de contribuição? Trabalhador do setor privado. O homem, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos. A mulher, 62 anos. Tempo mínimo de contribuição para que o homem do setor privado possa se aposentar com 60% daquilo que ele ganhava na ativa. Ele precisa contribuir com 20 anos, 15 anos para quem já está no mercado. Então, 20 é para os novos trabalhadores, 15 é para quem já está no mercado. 62 para as mulheres do setor privado, elas vão ter que contribuir com 15 anos também. No setor público, o homem ele vai ter que se aposentar só aos 65 anos e vai ter que contribuir com pelo menos 25 anos para poder se aposentar. Pelo menos 10 anos no serviço público. A mulher também se aposentará com 62 anos, igualmente terá que ter um tempo de contribuição de 25 anos trabalhados, com pelo menos 10 anos no setor público. Trabalhador rural, o homem se aposentará aos 60 anos, com contribuição mínima de 15, portanto fica mantida a regra atual. A mulher da zona rural com 55 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Professor, que é meu caso, o homem, ele vai se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição de tempo mínimo. A mulher se aposentará, a professora mulher se aposentará aos 57 anos e também 25 anos de tempo mínimo de contribuição. A Polícia Federal, o homem, ele vai se aposentar aos 55 anos, desde que tenha contribuído durante 30 anos com o serviço. A mulher também com 55 anos, se for policial federal, mas terá que contribuir pelo menos com 30 anos. O congressista, vamos ver como é que ficou para as pessoas, para os deputados federais, para os senadores. O homem vai se aposentar com 65 e pelo menos 20 anos de contribuição, e a mulher congressista só terá o direito com 62 anos e 15 anos de contribuição. Quem ainda vai ocupar cargo eletivo entra nas regras da iniciativa privada. Cálculo da aposentadoria considera todas as contribuições. Homens precisam contribuir por 40 anos para que o benefício seja integral. Mulheres precisam contribuir 35 anos para que o benefício seja integral. O trabalhador que cumprir apenas o tempo mínimo de contribuição se aposenta com 60% do benefício.
A aposentadoria não pode ser inferior a um salário mínimo, R$ 998, nem superior ao teto do INSS de R$ 5.839,45. Então acabou aquela besteira de que você conseguiria se aposentar com valor menor que o salário mínimo. Parece que o Senado colocou as regras em ordem. Pensão por morte, nova regra de cálculo: 60% do valor do benefício mais 10% por dependente extra. Então, em caso de morte do principal responsável pela família, a segunda ou segundo responsável passa a receber 60% do valor do benefício e cada filho, ou seja, cada dependente, aumenta o benefício em 10%. A pensão não pode ser abaixo do salário mínimo em qualquer caso. Limitação de acúmulo do benefício. O valor final é resultado da fatia correspondente a cada faixa. No regime da iniciativa privada, mais de 80% dos pensionistas recebem menos que 2 salários mínimos. Iniciativa privada recebe 100% do maior benefício, mais percentual dos demais benefícios que depende do valor, até um salário mínimo, entre 1 e 2 salários mínimos, 40 entre 2 e 3 salários mínimos, 20 entre 3 e 4 salários mínimos e 10 acima de 4 salários mínimos. Você não entendeu? Então, a limitação do acúmulo por benefício tem a ver com o valor de quanto a pessoa ganha. Então, se ela for acumular, por exemplo, 2 aposentadorias e ela ganha até um salário mínimo, ela pode ter um acréscimo de até 80%. E no caso de mais de 4 salários mínimos, de até 10%. Alíquotas de contribuição, quanto será descontado do salário a partir da nova regra da Previdência. Setor privado, faixa salarial até o salário mínimo será cobrado como taxa de alíquota para a contribuição da aposentadoria 7,5%. De R$ 1.000 a R$ 2.000, de 7,5 a 8,25. Quem ganha de 2 a 3 mil terá um desconto em folha de 8,25 a 9,5. Quem ganha de 3 até o teto da aposentadoria, que é 5.839,45, será descontado de 9,5% quando ganhar a partir de 3 mil, e no máximo, que é quase 5.850, será também o máximo do desconto de 11,68. Isso nós vimos para o setor privado. Vamos olhar para o funcionalismo então? Até um salário mínimo, a mesma alíquota do privado, 7,5%. De um salário mínimo até R$ 2.000, também a mesma alíquota do privado, de 7,5% a 8,25%. De R$ 2.000 até R$ 3.000, continua valendo a mesma alíquota, de 8,25% a 9,5%, que é a mesma alíquota, evidentemente, do setor privado. De 3.000 a 5.839, que é o teto do INSS, o desconto continua sendo o mesmo do privado, de 9,5% a 11,68%. Mas se o funcionário público ganhar do teto, R$ 5.839,46, até R$ 10.000, o desconto dele pode chegar a 12,86% em folha. De 10 mil a 20 mil, o desconto dele só para a aposentadoria pode chegar a 14,68%.
de 20 mil a 39 mil, deverá o desconto em folha ser de 16,79%, e acima de 39 mil, o seu desconto pode chegar até 22%. Regras de transição. Quem já está no mercado poderá se aposentar antes da idade mínima. Há 5 regras de transição para a iniciativa privada. Para servidores públicos, há 2. O trabalhador poderá optar pela mais vantajosa. Então, gente, sinceramente, no frigir dos ovos, para quem está no mercado, até que a perda não foi muito grande. E esta situação, evidentemente, tem que ver, sobretudo, com a atuação do Senado. Governo age para garantir previdência, gestão Bolsonaro reconhece que é preciso haver ajustes na articulação com o Senado para blindar a reforma. Então, nós já sabíamos que o Senado, a partir da leitura da manchete, iria endurecer o jogo. Aproveitamos e fizemos um resumo para vocês de como ficaram as regras da Previdência, para a futura Previdência, se caso for aprovado do jeito que está hoje, do jeito que eu informei a vocês. Se houver alguma dúvida, se vocês tiverem algum problema, se a passagem da leitura, da análise ficou muito rápida, é só deixar alguma pergunta no comentário. Bem, eu estava fazendo, junto com as manchetes dos jornais, uma especial da Ilustríssima, que comemora os 500 anos da primeira circunnavegação do globo, da edição 33.037, que aconteceu no domingo, 15 de setembro de 2019. Vamos fazer mais um trecho para que a gente então possa se ambientar. De fato, em 1970, quando a Apollo 13 sofreu um grave acidente no espaço, só conseguiu retornar à superfície da Terra com a ajuda remota dos engenheiros dos Estados Unidos. Como a nave Apollo 13 sofreu esse acidente, de nada valeu toda a tecnologia que havia embutido naquele momento e os princípios primitivos de navegação que foram utilizados para orientá-la para que ela pudesse voltar à Terra em segurança. Isso não existia para os navegadores. Não havia comunicação com Lisboa ou Sevilha e os riscos eram maiores, falando evidentemente que no início do século XVI não havia comunicação à distância, portanto os riscos que os marinheiros correram foram muito maiores. Daí porque os astronautas do projeto Apollo sempre se referirem a Fernão de Magalhães como um grande pioneiro. Nascido em uma família fidalga portuguesa, Magalhães cresceu tendo como herói os navegadores que voltavam das Índias carregados de tesouro e glória, como é o caso do próprio Cristóvão Colombo, o caso do nosso Pedro Álvares Cabral e do famoso Vasco da Gama. Logo que teve idade para subir a bordo, começou a viajar. Passou pela África e pelas Índias. Aos 34 anos, sentia-se preparado para organizar sua própria expedição, mas seu pedido foi rechaçado pelo rei português. Pesava contra ele o temperamento insolente e a acusação de que havia cometido desvio de bens enquanto trabalhou no Marrocos em nome da coroa. Então, pelo jeito, além de ser arrogante, já que ele vinha de uma família nobre, uma família fidalga, como diz o texto, ele também era corrupto e andou se beneficiando com o dinheiro do tesouro português em benefício próprio. Mesmo rejeitado, Magalhães ficou em Portugal e se dedicou a estudar todos os mapas e livros sobre navegações em que podia colocar as mãos. Muitos desses documentos eram mantidos sob sigilo por Portugal, que tinha interesse em ocultar parte de suas descobertas com as navegações. Isso não era feito só por Portugal, era feito também pela Espanha
os cartógrafos, os especialistas em mapas daquela época eram tidos como grandes tesouros, já que o mundo estava ainda por ser descoberto, ainda por ser conquistado. Então daí a importância sine qua non deste profissional e do conhecimento dos mapas e das rotas de navegação. Existia uma política de sigilo, não só das rotas como das mercadorias e dos pontos em que elas passavam. As mercadorias eram assim mantidas como um monopólio português, explica a professora de História da USP, Iris Cantor, e é por isso mesmo que eles protegiam a informação para ter monopólio e ter o máximo de lucro. Os principais rivais eram os reinos vizinhos de Castela e Aragão, que posteriormente viriam a ser a Espanha, junto com Leão, Aragão, Navarra e Galícia, embriões do que logo se tornaria a Espanha. As potências disputavam o controle da melhor rota comercial até as Índias, origem das cobiçadas especiarias. Um conjunto de ilhas, em específico, não saía dos planos de Magalhães. As Molucas, atual Indonésia, a joia do Índico, onde o cravo da Índia crescia naturalmente nas florestas e chegava a forrar as praias. Posteriormente, as Molucas acabam se dividindo e a Espanha coloniza o norte das Molucas, dando origem às Filipinas, enquanto a Holanda toma posse do território que viria a ser a Indonésia. O cravo da Índia era uma destas especiarias utilizadas, por exemplo, para o tempero da carne, que antes das especiarias eram insossas. Após anos de estudo, Magalhães atravessou a fronteira de Portugal em busca do rei espanhol. Queria que Carlos I financiasse sua viagem e para isso o português levava debaixo do braço mapas e cálculos indicando que as tais ilhas ficavam no lado espanhol do mundo. Isso era muito comum, tanto que Cristóvão Colombo era espanhol, era italiano, era genovês, e ele vai descobrir a América utilizando a bandeira da Espanha. Então isso era muito comum. Fernão de Magalhães aprendeu o que podia aprender em Portugal, levou os segredos para a Espanha e foi financiado pelo rei, e daí ele fez a circunnavegação. Afinal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o globo havia sido dividido entre Portugal e Castela. A linha imaginária que cortava o litoral brasileiro também dividia o sudeste asiático em local até então desconhecido. Fernão de Magalhães, porém, garantia que o rei espanhol teria direito a todas as riquezas vindas das Molucas. Claro que essa promessa nunca foi cumprida, apenas parte das Molucas ficaram na posse dos espanhóis, como nós acabamos de afirmar, o arquipélago das Filipinas, enquanto o arquipélago da Indonésia acaba ficando na mão de um concorrente que o texto ainda não toca, que são os holandeses. Naquela época, portugueses já dominavam uma rota bastante sólida para as Índias, num caminho que consistia em 1. Contornar o norte da África, 2. Aproveitando as correntes oceânicas, apontar a proa para a América. Proa é a parte da frente da embarcação, popa é a parte de trás. 3. No meio do Atlântico, retornar para o sul do continente africano. Até 4. Entrar no Oceano Índico, já no rumo das Índias. Com esse conhecimento, portugueses fundaram portos, fortalezas e centros de comércio por toda a costa africana, aquilo que era chamado de feitorias, e pelo Brasil, fazendo do Atlântico um mar hostil a embarcações estrangeiras, já que eles controlavam, se necessário fosse, até afundava navios que eram concorrentes dos seus. Assim, a opção óbvia dos espanhóis para chegar às Índias era rumar para o oeste, em direção a um mundo praticamente desconhecido, até chegar às Molucas. E por quê? Porque eles sabiam navegar até metade do Oceano Índico, onde estavam as Índias.
Daí para frente, eles teriam que navegar mais metade do Oceano Índico e na fronteira do Índico com o Pacífico chegar até o arquipélago das Molucas, atualmente Filipinas e Indonésia. Foi com essa estratégia que quase 30 anos antes, Cristóvão Colombo havia partido da mesma Espanha com destino às Índias. Chegou ao Caribe, mas voltou à Europa acreditando que tinha cumprido a missão de ir ao Oriente, tanto que batizou essa região também de Índias, e os nativos que viviam na Índia de índios, e por isso que os nativos americanos até hoje são chamados de índios. Morreu com essa certeza, enquanto outros navegadores logo perceberam que Colombo havia, na verdade, topado com uma imensa massa continental que se estendia de norte a sul à América, que infelizmente, pelo seu estilo de ser desafiador dos reis de Espanha, sequer teve o privilégio, a honra de ter em seu nome batizado o continente americano, que deveria ser chamado de Colúmbia ou Colômbia, em homenagem a Américo Vespúcio, um outro navegador que a América passou, o Novo Mundo passou a chamar-se América. A tarefa de Magalhães, portanto, era transpor pela primeira vez as Américas no seu caminho ao Oriente e retornar com os porões cheios de especiarias. Então era uma missão inédita, ele teria que atravessar, encontrar algum estreito, alguma passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, se é que ela existia, e através dessa rota, navegando para o oeste, chegar até o riquíssimo arquipélago das Molucas. Esses produtos, que hoje estão baratos, àquela altura eram caríssimos e ajudaram a montar o império. Calcula-se que sobre as especiarias os lucros chegavam a 1.600%. Algo interessante é que os grandes impérios coloniais foram montados em funções de produtos desnecessários. Ninguém precisava de especiarias, bebidas, tabaco, chocolate, chá, café para viver. É como a Coca-Cola de hoje. Compara Oliveira e Costa. Então eram de fato produtos supérfluos, traziam, digamos, uma qualidade de vida maior, um sabor melhor à vida, mas não eram fundamentais. O historiador Oliveira e Costa observa que os navegadores daquele tempo, além dos lucros com o comércio, perseguiam algo mais, a ambição da glória pessoal ao realizar uma proeza inédita e marcar seu nome na história. É isso então que marcou esses desbravadores, cada vez mais longe, cada vez com rotas diferentes, cada vez gastando mais tempo, ou cada vez mais rápido, ou colonizando novas áreas. Assim, em setembro de 1519, há exatos 500 anos, Fernão de Magalhães partiu da Espanha em um comboio com 5 navios, com a missão de chegar às Ilhas Molucas, sempre navegando pelo oeste. Ele levava sob seu comando uma expedição composta sobretudo por espanhóis, embora houvesse também portugueses, gregos, franceses, italianos, entre outros. Grande parte da tripulação não confiava no português. Também não acreditava que ele soubesse como contornar a América. Ninguém sabia, na verdade, né, pessoal? Foi uma descoberta dele, o chamado Estreito de Magalhães, que passa entre a Patagônia e a Terra do Fogo, no sul da América do Sul. Um ponto importante para a expedição é a entrada no que é hoje o Rio da Prata, um estuário de grandes rios que divide o Uruguai e a Argentina. O Rio da Prata, que é formado pelas águas do Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. 4 anos antes de Magalhães, havia estado por ali o navegador espanhol João Dias de Solis, com a mesma missão de transpor a América. Não conseguiu. Solis entrou no Rio da Prata, pensando ser aquela uma passagem para outro oceano. Enquanto explorava a região, o espanhol foi atacado por índios tupi
e devorado em um ritual antropofágico, e a partir daí começou a ter a mística dos índios canibais, e que não era possível fazer essa transposição das águas do rio, a transposição das águas do Oceano Atlântico para o Pacífico. Magalhães entrou nesta baía, mas percebeu que o rio não dava acesso a outro oceano. Restava a ele então retornar para a Espanha ou procurar uma nova passagem nos mares do sul, completamente desconhecido, e ele tomou então esta decisão. O português optou pela segunda alternativa e foi tateando qualquer baía, qualquer reentrância do mar, naquilo que viria a ser conhecido como Patagônia, apostando ser a passagem para o outro oceano. Quando já estava mais ao sul do que qualquer outro europeu já estivera, e às vésperas da chegada do inverno, Magalhães decidiu ancorar em um porto natural, no que é hoje o sul da Argentina. Ali passaram 5 meses até que o inverno findasse. Os espanhóis decidiram então tomar o controle da frota e retornar à Europa, abandonando uma missão que julgavam ser suicida. Primeiro que eles tomaram contato com os nativos patagões, conheceram um frio que na Europa eles não conheciam, e isso os assustou bastante. Nada garantia que houvesse uma passagem navegável para o outro oceano. A América bem poderia ser uma enorme porção de terra ancorada dos polos norte ao polo sul, e se a passagem existia, nada garantia que estaria onde Magalhães insistia em procurar. O português, contudo, conseguiu controlar a revolta, o motim. Os chefes do movimento foram castigados ou sentenciados ao esquartejamento. A frota então retomou viagem cada vez mais ao sul, até finalmente encontrar uma passagem navegável entre o Atlântico e um novo oceano que viria a ser, evidentemente, o Oceano Pacífico. O feito de 500 anos até hoje inspira o explorador brasileiro, grande navegador Amir Klink. Ele acabou descobrindo a passagem mais difícil de todas. O Estreito de Magalhães é um labirinto, cheio de fiordes, cheio de canais, cheio de ilhas. Eu já naveguei nesses lugares e vou de carro para lá todo ano. E a vida lá é um inferno. Mesmo com um veleiro equipado como o nosso, é uma navegação super dura, acentua Amir Klink. O canal é largo, o vento levanta ondas curtas, é absolutamente extraordinário o que eles fizeram. Em função do tempo, a gente já está se despedindo e terminando aqui. Muito obrigado, até a próxima, fiquem bem.